Bom, nesse vídeo a gente vai ver como fazer a instalação, né, a stack do MySQL. E de quebra eu vou fazer algo diferente nesse vídeo. Eu vou também instalar junto na mesma stack o phpMyAdmin. Então, se você percebeu, né, se você está acompanhando aqui, o Docker ele se torna bem interessante porque ele padroniza tudo que você for fazer. Qualquer aplicação, tem umas que vai ser mais fácil, outras mais simples, mas o método é o mesmo. É verificar aqui a imagem oficial ou uma imagem que foi construída e disponibilizada. E aqui você tem basicamente toda a informação para você rodar. No caso MySQL, você tem aqui as variáveis de ambiente que sempre vai existir e sempre você deve ver, certo? E a mesma coisa não é diferente para o phpMyAdmin. Novamente, tem aqui as versões que você pode estar utilizando, pode customizar. E basicamente o que a gente vai fazer é o necessário para você estar utilizando, tá? Então aqui ó, ele fala as tags suportadas para você utilizar a última versão, o FPM, FPM Alpine, que é uma versão mais leve, enfim. E também vai ter toda a linha de comando para você fazer isso, né, de forma manual. E também para você pegar informações e montar a sua stack, certo? Feito isso aqui, eu vou acessar o nosso serviço aqui, a nossa stack. E já novamente temos aqui a versão, temos os serviços. O primeiro dele aqui eu coloquei MariaDB, mas pode ser MySQL ou qualquer outro, tá? A imagem eu estou utilizando MySQL 8. Novamente, Rafael, eu utilizo o MariaDB. Você pode utilizar tranquilamente. Você é só alterar aqui, colocar a versão referente ao MariaDB. Então não vai colocar 8 aqui, porque esse 8 é referente ao MySQL 8. Depois eu tenho os comandos, que vai fazer algumas coisas padrões já na hora que eu subir o banco, como definir ele com o TF8MB4, como o TF8MB4 General CI, tudo isso já automaticamente ele vai subir dessa forma, tá? Então isso aqui é comando básico que você pode só copiar e colar aí. Descendo mais um pouco aqui, você vai ver as portas. Nesse caso aqui eu defini a porta, eu estou abrindo a porta 3306 da minha máquina, do meu navegador quando eu acessar, que vai acessar o container que escuta também nessa porta, tá? Então que ela está aberta. Lembrando, se você está acompanhando o vídeo, se você aplicou o firewall, não adianta só abrir aqui. Você tem que ir lá no firewall e dizer, olha, essa porta 3306 eu quero ela aberta para todo mundo, ou para um IP específico, ou um IP de uma máquina sua, ou qualquer outro IP, certo? Seguindo o nosso padrão aqui, eu estou utilizando a App Network, que é onde eu coloco todos os aplicativos, né? Todo stack que roda em background. O que seria background? Seria banco de dados, seria algo que não é exposto na internet, porque aqui a gente não utiliza nem o traffic. Eu não consigo acessar através do banco de dados diretamente, o MySQL trabalha em background, né? Ou seja, servindo ali e consumindo, né? Enfim. Então temos aqui o MySQL tem um volume onde eu estou criando esse volume, né? Escrevendo aqui MySQL underline data, você pode dar o nome que você preferir. 2 pontos é onde eu vou mapear dentro do meu container. Então /var /lib /mysql. Então caso o meu container caia, aconteça alguma coisa, na hora que ele subir de novo, eu não vou perder os dados porque justamente eu estou mapeando os meus dados do MySQL que eu tenho do meu banco, seja quantos bancos eu tiver aqui dentro dessa pasta, tá? E aí eu tenho o environment, que é as variáveis de ambiente. Nesse caso aqui eu utilizei uma só. Tem outras que você pode ver na documentação, se você precisar você pode colocar. Nesse caso aqui eu coloquei o MySQL root password e defini uma senha que você pode definir também aí. Inclusive, né, não copia, no caso quando a stack for para você, altere por uma senha forte, tá? Então essa é a senha que você vai utilizar na hora que você for utilizar em algum aplicativo ou para acessar o seu banco. Depois temos o deploy, novamente. Como eu tenho só uma máquina nesse exemplo, eu estou colocando ele aqui no meu manager. Se eu tivesse uma máquina específica, com hostname específico, só para banco de dados, por exemplo, poderia colocar hostname database 01, por exemplo, ou 02 e assim por diante. Nesse caso, só tem uma e apenas o manager. Em recursos, novamente, temos que colocar uma limitação CPU
0,5% e memória 512 para começar. E você vai analisando, vai vendo quanto está consumindo e aí você vai aumentando de acordo com a sua necessidade. Agora observe que ainda nessa stack, geralmente, né, o que eu venho mostrando para você é subir um serviço apenas. Mas aqui ainda dentro dessa stack eu estou subindo o MySQL não, o PHPMyAdmin para você acessar isso através do navegador, né, que pode ser muito útil. E aí, se você precisar alterar alguma coisa no seu banco, algum registro, você acessa diretamente pelo navegador em vez de abrir o seu cliente, por exemplo, né? Se for algo bem rápido, bem simples. Então, dei o nome aqui do meu serviço, chamado PHPMyAdmin. Pode ser o nome que você preferir, tanto faz, tá? Esse serviço vai ter um container que vai ter uma imagem, e essa imagem é o PHPMyAdmin na última versão. E aí você pode colocar a versão que você preferir, conforme eu já falei anteriormente. E aqui um detalhe bem importante, conforme você pode ver, eu tenho aqui a rede. Então, lembra que eu coloquei no meu container lá em cima meu serviço, né, na App Network? Como eu vou acessar o PHPMyAdmin, o meu banco, então tenho que colocar na mesma rede também, App Network. Além disso, eu preciso trabalhar com Traffic. Nesse caso, a minha rede Traffic se chama Traffic_Public, porque eu vou atribuir, eu vou configurar um domínio, e esse domínio vai ser acessado aí através do navegador, o meu PHPMyAdmin. Então, muito importante. Como eu preciso do meu banco, ele está nessa rede, eu vou utilizar a mesma rede e também vou trabalhar com o meu domínio. Ah, Rafael, só tenho Traffic Public, eu vou fazer só uma rede só. Não tem problema, você pode fazer. Eu estou fazendo assim até para praticar e para você ver que é bem simples trabalhar quando você entende. Aqui em Environment nós temos basicamente algumas variáveis de ambiente. Esse PMA Host, coloquei MySQL. E esse PMA Arbitrary a gente vai ver daqui a pouco, mas por enquanto ele está como 0, tá? Deploy segue o mesmo modo, então temos aqui o modo Replicator. Nem sei se tem aqui também o Replicator, se eu coloquei. Ó, já vou copiar aqui e deixar pronto isso aqui. Mesmo que você não coloque, ele já vem, mas é bom você definir, tá? Então aqui, ó, no meu deploy eu vou colocar isso aqui. Aqui tem que indentar corretamente. Ctrl C, Ctrl S no caso para salvar. E aí já está salvo. Então temos aqui deploy. As réplicas também, já vou definir aqui. Novamente, se você não definir, ele vem como uma, mas é bom você definir, tá? Acabei esquecendo aqui, na hora aqui de fazer a stack, fiz rapidinho, mas está aqui, não vou cortar e você vai ver eu fazendo aí. E aqui basicamente temos as réplicas, vai ser uma só, então não precisa mais que isso. Novamente eu vou rodar ele no Manage, porque eu só tenho uma máquina e segue o mesmo exemplo que eu expliquei para você. E nesse caso a gente vai ter o Labels, por quê? Porque é um serviço que a gente vai acessar através do navegador, que é o PHPMyAdmin. Então, novamente, para explicar rapidamente, vou habilitar o Traffic, vou definir a primeira rota dele, que nesse caso eu estou chamando de pma.aprendanaweb.com.br. Estou definindo aqui o TLS como True, aplicando o certificado, que no meu caso, na minha configuração, eu defini lá nas configurações como LE. Na documentação você vai ver Let's Encrypt, ou qualquer outra configuração que você tenha copiado. Eu alterei, deixei LE para ficar mais simples, tá? Então aplico o certificado, eu mando para o serviço PHPMyAdmin, que é as rotas que eu estou criando, então o mesmo nome da rota é o nome do serviço. E também, nesse caso, como estamos utilizando o DocSwarm, nesse caso eu preciso fazer um load balance, e a porta aqui desse container do PHPMyAdmin é a porta 80, então eu preciso definir ela para ele reconhecer na hora que eu acessar através do meu domínio, tá? Ele vai abrir essa porta e vai entregar ali a aplicação para a gente. Feito isso aqui, eu posso minimizar aqui o serviço. Se eu utilizei volume, nesse caso eu utilizei, eu defino e declaro aqui abaixo os volumes, nesse caso só foi uma SQL Data, tá? Como external como true, para mim não concatenar o nome do meu serviço com o nome do meu volume, na hora de eu enxergar lá, né, na parte do volumes no Portainer. E em redes também, nesse caso perceba que eu tenho duas redes. Eu já criei essas redes, né, antes, lá no início. Então a App Network ela tem que estar criada antes, e a Traffic também, senão não funciona, né? Então defino as duas que eu estou utilizando lá em cima, external como true, porque eu estou falando, ó, essa rede foi criada fora, eu não quero que você concatene com a rede, com o nome da rede, com o nome do meu stack. Então basicamente é isso aqui. Antes da gente iniciar, vamos fazer aqui o nosso dever de casa. Então vou copiar aqui esse PMA, eu vou lançar stack para a gente não ser bloqueado. Então faça isso primeiramente, para você não ser bloqueado, tá? Vou vir aqui em DNS,
eu tenho aqui os meus DNS. Eu vou adicionar um novo. Vai ser do tipo A mesmo. Eu vou colar aqui o PMA. Vai ficar pma.meudomínio.com.br. Eu vou apontar para onde? Como é endereço do tipo A, eu vou colocar o endereço de IP. Agora eu tenho que lembrar qual é o IP aqui, ó. O final é 229. Então, é esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou escrever delete para me deletar depois. A princípio eu vou desligar a nuvem, mas não vejo problema nisso. Depois você habilita, tá? É só para ele de fato ali você certificar que está funcionando. Depois você vem aqui e habilita. Eu vou salvar. Então já tenho o meu endereço aqui. Ele está falando que já existe, ó, então não percebi. Mas aí você faz isso aí e ele vai adicionar aqui, ó. O meu já estava, acabei esquecendo de tirar, mas o processo é esse, tá? Então tá aqui. Depois disso aqui, agora sim a gente pode vir aqui e de fato copiar, Ctrl A, Ctrl C. Deixa eu só salvar aqui. Eu volto aqui no meu container, eu venho em stack, eu vou vir aqui adicionar nova, eu vou colocar aqui, por exemplo, na SQL com PHP MyAdmin. Então perceba que é bem flexível, você pode definir as stacks como você preferir, tá? E como é algo que eu não vou ficar toda hora mexendo, vai ser algo que vai ficar aqui, então eu coloco o MySQL aqui, vou colar e o PHP MyAdmin junto nessa stack. Então tá aqui, confere se está tudo ok. Se tudo estiver certo, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, marcar essa opção, eu vou clicar em Deploy. E se nada der errado, né? No caso dá certo não, se não deu errado, ele vai mostrar aqui. Já foi, vou acessar aqui, vou ver os meus dois containers estão rodando. Basicamente isso me indica que está funcionando. Eu só vou fazer aqui, ó, um reload, porque eu já tinha testado antes. Então é bom criar novamente, tá? Ele só vai subir o que estava funcionando, então agora ele vai preparar um novo. E aí a gente espera aqui para ver se vai subir de fato para você acompanhar e ver se está, né, tudo ok. Pode ver que deu um shutdown. Então tá rodando aqui os dois. Eu vou abrir uma nova aba. Eu vou digitar aqui PMA. Digitei aqui pma.aprendanaweb.com.br. Eu vou acessar. E olha só a mágica. Ele já abriu aqui o PHPMyAdmin. Carregou. Perceba que eu tenho o meu usuário e minha senha. Lembra que a gente definiu a nossa senha apenas porque o MySQL tem o usuário root como padrão. Eu venho aqui, ó, e vou copiar minha senha para ver. Então nesse caso aqui, como está exposto, isso aqui é interessante você colocar uma senha aí forte para o seu PHP, né, para o seu banco no caso. Eu vou colar aqui a senha, eu vou entrar e olha só que legal, tá aqui. Isso aqui quebra o galho bastante, principalmente para quem precisa abrir o banco de dados. Nesse caso é um banco novo, não tem nada, só tem as tabelas padrões aqui do meu MySQL. E novamente, poderia ser o MariaDB, tanto faz, a stack é a mesma, só muda a imagem se a gente for observar, tá? Bom, agora por último, para a gente encerrar, perceba que aqui ele está dando usuário e senha. Mas digamos que por algum motivo você trabalha aí com várias hospedagens, você quer acessar, né, ou você quer definir e mandar para o seu cliente um endereço ali PMA ou PHPMyAdmin para ele acessar o banco dele. E aí você entrega ali o host, usuário e senha para ele, por exemplo, tá? Então aquela variável de ambiente, eu vou editar aqui. Eu vou acessar aqui novamente. Deixa eu só ver aqui. Aqui no PHPMyAdmin, né? Tava olhando lá no MySQL. Então aqui no PHPMyAdmin eu tenho esse PMA arbitrary, né? Ele está como 0. Eu vou definir aqui como 1. Eu vou salvar, vou atualizar minha stack. Eu acabei não desmarcando ali para ele baixar novamente, que não precisa a imagem, né? Porque já está a imagem no nosso servidor. Mas de fato ele já está aqui, ó. Está recompilando. Está subindo no caso, né? A imagem. O nosso container, melhor dizendo, com a nova variável. Então ele subiu. E perceba agora que ele vai mudar. Eu tenho usuário e tenho senha. Isso aqui é o que eu recomendo para você fazer. Mas se eu atualizar aqui, você vai ver que ele aparece agora o servidor, usuário e senha. E para que isso serve, Rafael? Isso aqui serve para você se comunicar com outro servidor, por exemplo. Então pode ser no seu, pode ser em outro. A pessoa vai colocar aqui o endereço do banco de dados dela. Pode ser um hostname, pode ser um número de IP. Usuário e senha, ela vai conseguir utilizar o seu MySQL.
Isso aqui não é indicado porque qualquer um pode colocar e acessar o seu MySQL aqui gratuitamente, né, e consumir recurso do seu servidor. Então não recomendo que você faça isso. Deixa ali como 0 para ter só usuário e senha, que é o usuário e senha do seu banco mesmo, tá? Do seu banco de dados, do que você subiu aí na sua aplicação. Então a melhor forma é você só deixar o usuário e senha, até para evitar de qualquer pessoa colocar outra coisa aqui, né? Enfim, mas caso você precise, você tem essa opção, você poderia fazer assim. E como ficaria a conexão dessa forma? Vamos tentar fazer? Então lembra que a gente tem aqui, ó, o nosso serviço chamado MySQL. Nesse caso aqui, o nome do meu serviço é o hostname, né? No caso, ele vai ter o IP por trás, que é o IP aqui interno, que ele está trabalhando com a rede do Docker, certo? Então, como o meu MySQL está aqui na mesma rede do PHPMyAdmin, os dois estão se enxergando. Eu consigo definir o hostname, nesse caso aqui, ó, para acessar o banco. Então eu vou dar um Ctrl C, eu venho aqui, eu vou colar, eu vou colocar o usuário root, e aí eu pego a senha novamente, aqui ó, Ctrl C, venho aqui Ctrl V, e vou entrar. Se tudo der certo, ele vai entrar. Então perceba que o hostname, né, para quem tem essa dúvida e vai acessar dessa forma, é o nome do serviço que você definiu. E dessa forma você pode definir vários MySQL. Por exemplo, você tem uma máquina aí que você quer ter vários bancos de dados por algum motivo. Então nesse caso aqui o nome ficou MySQL mesmo. Mas eu não posso criar um mesmo nome. Eu vou colocar MySQL 1, MySQL 2, por exemplo, ou qualquer outro nome que você preferir. Trabalhando sempre com a rede, então você pode até criar uma rede diferente para não enxergar esse MySQL, né? E aí fica na sua criatividade no que você precisar. Então é dessa forma. E isso serviria também para quem tivesse aí um MySQL, por exemplo, em alguma hospedagem, como Hosting ou qualquer outra, e colocar aqui os dados, vai conseguir acessar também. Então dessa forma você deixa aberto, né, basicamente para qualquer um. E aí você altera aí para deixar só usuário e senha da forma que você preferir, certo? Bom, então é isso. Espero realmente que esse conteúdo tenha sido útil, de coração mesmo. Espero que você tenha entendido como é que funciona, como sobe a stack e o que você pode utilizar ou não nesse caso aqui. Então conto com a sua colaboração. Deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreve para você que não é inscrito, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos e já já a gente se encontra aí em outro vídeo.